Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo aqui do canal dos Paulistinhas, super cacauzinho ali, super jeans aqui, estão dormindo. E para você que ainda não me conhece, eu sou Carol Almames e tutora destas beldades. E o tema de hoje é um tema muito bacana, porque é o seguinte, você acha que só cão de grande porte tem que usar guia para andar na rua? Conta pra mim aqui, porque se você acha isso, se você achava isso, isso não procede, tá? Isso é um mito. Pois é, a função da guia, ela é muito mais importante do que eu tenho certeza que você acha que ela é. Então fica ligado aqui que eu vou te contar, mas antes, lembra que a gente não tá só no YouTube, a gente também tá no Instagram, a gente também tá no TikTok, então eu quero que você siga a gente aqui, assim, se você não seguir ainda, você já se inscreve no canal, quero que você siga a gente nos outros dois canais também, quero que você curta, que você compartilhe, que você comente todos os vídeos deste canal e dos demais, tá bom? Tá, a gente vê por aí muita gente que anda nas ruas, inclusive, por exemplo, a gente mora aqui em São Paulo, capital, tem gente que anda no Itaim Bibi com o cachorro solto, em plena rua. O Itaim é um caos. Na Faria Lima, com o cachorro fora da guia. Enfim, primeiro você precisa lembrar que o seu cãozinho, assim como Cacauzinha e Super Jeans, ele certamente escuta muito mais do que você e do que eu, sabia? A audição dos cães, ela é privilegiada. E por isso que quando a gente está andando com ele sem guia na calçada, principalmente se a gente está falando de uma calçada tipo estreita de cidade grande, a gente corre um sério risco dele ouvir alguma coisa e ó, zarpar. Ele vai atravessar a rua e assim, o carro pode não ver. Eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça. Então o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é justamente sobre esses mitos e essas realidades da guia, tá? Para que você entenda o porquê que ela é importante. E aí, quando a gente pensa assim, mas só aquele cachorro bravo, só aquele cachorro de grande porte que precisa andar na linha? Não, porque a guia tem uma simbologia também para o cão, sabe? E é uma simbologia que é muito, muito importante. Por quê? Porque quando a gente está falando do animal preso na guia, ou seja, engatado, acho que é uma palavra mais bacana para a gente usar, a gente está falando de um animal, um mascotinho, um bicho de estimação, devidamente ali controlado pelo seu tutor, tá? Porque a guia é um instrumento também de obediência desse cãozinho. Então, ele traz, né? A guia, ela traz segurança tanto para o seu cãozinho, quanto para você como tutor, quanto para os demais que estão circulando no mesmo ambiente que você. Porque às vezes o seu cão pode ter uma ação que sem querer pode resultar, sei lá eu, numa situação que é desagradável, entendeu? E na hora de você corrigir o seu cão sem a guia, como é que você faz? Então o seu cão saiu correndo no meio aqui da, sei lá, da Faria Lima. Você vai sair correndo no meio da Faria Lima e atravessar a Faria Lima também? Tipo assim, vocês dois vão se dar mal. Quando você tá com a guia e o seu cãozinho, por exemplo, latiu ou tá puxando, você tem como limitar esse puxão pela guia. Você tem como treinar comandos com ele, inclusive pela voz, se ele está sob o seu comando na guia. Entendeu a importância? Por isso que usar guia não cabe só aos cães de grande porte, tá? Então, ela acaba sendo não só uma medida de segurança, né, para o seu mascotinho, para o público em geral, mas é também uma forma de proteger o seu cãozinho de uma situação perigosa. Por exemplo, se você tem um cãozinho fora da guia, que eventualmente vem para cima do seu cãozinho e você está com o seu cãozinho na guia, você tem como puxá-lo rapidamente para tirá-lo daquela situação de perigo, entendeu? Vamos supor que uma criança quer fazer carinho no seu cãozinho, eventualmente seu cãozinho não é tão sociável assim, ou ele não esteja acostumado com criança. Às vezes a criança sai correndo da mãe. Você tem como trazer o seu cãozinho para perto de você e falar, olha, não, espera um pouquinho, vamos fazer de outra maneira, né, essa, digamos, conexão. Então, por isso que é algo tão importante, tá, nesse dia a dia do seu cãozinho, principalmente quando você está andando na rua. Quando você está numa praça, quando você tem outros cães, né, eles mesmos, quando eles vão para a praça, eles vão de guia até a praça. Aí, chegando na praça, o que acontece? Tem outros cãezinhos, para eles se socializarem, correrem atrás da bolinha, brincarem, eles ficam fora da guia, sob o controle do Lucas. Eu não solto eles na praça sem guia, porque eu não tenho esse domínio deles. Mas o Lucas tem, e a praça é um espaço limitado, no qual eles têm esse entretenimento de outros cãezinhos para brincar. Então aí, ok, mas chegou na praça, tirou. Vai sair da praça, colocou, entendeu? Com regras. Depois a gente vai falar sobre, então, mais benefícios do uso dessa guia, tá? Então, por que ela é tão importante não só para esse controle físico do nosso pet? Porque quando a gente está com o nosso pet na guia, a gente consegue transmitir para ele, no meu caso aqui para eles, uma questão de segurança. Eles entendem que eles estão sob a nossa responsabilidade. Eles entendem que eles estão seguros. Portanto, eles também
vão ficar calmos, entende? Essa associação positiva com a segurança também é importante quando a gente tem eles na guia, ou seja, quando a gente tem eles efetivamente debaixo da nossa asa. Por quê? Na hora do passeio, a gente tem que comandar a situação. O seu cãozinho tem que enxergar você como líder. Os dois aqui precisam enxergar o quê? Como líder. E eles gostam disso, né? O seu cão, ele gosta de ser liderado. Porque quando ele percebe que ele está sendo liderado, ele tem uma segurança do tipo, ufa, alguém está cuidando de mim. Entendeu? E essa simbologia na hora do passeio vem da onde? Da guia. Eles na guia. Sacou? A relação, como é importante até para essa construção dessa confiança desse cãozinho perante outros mascotinhos e perante outros desconhecidos em ambientes que não sejam a residência dele, sacou? A coisa é profunda, falei que a gente ia refletir hoje, hein? Então, quando a gente proporciona, né, esse controle, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue corrigi-los a tempo deles até não desenvolverem maus comportamentos no passeio na guia, sabia? Por quê? Porque a gente age rápido, porque a gente consegue intervir de uma maneira eficiente no momento em que, porventura, vamos supor, a Cacauzinha, eu não quero que ela lata quando ela veja um outro cãozinho. Aí, se eu perceber que ela tá... Geralmente quando o cãozinho, né, por exemplo, vai se impor, vai latir, ele, ó, levanta as orelhinhas, aquela posição de atenção. Eventualmente se arma e aí você já, opa, Cacau, não. Aí você já, ó, Cacau, não. Eu já falei o não, ela já sabe e eu já posso dar uma tensionada na guia para que ela entenda, opa, peraí, minha mãe tá falando aqui que pra eu nem pensar em latir, entendeu? A associação é assim que eles fazem, porque eles são muito inteligentes. E quando a gente educa bem, quando a gente traz, né, essa questão da, tipo, eu sou o líder e vocês vão me seguir, a coisa funciona. E aí, por isso, mais uma vez, a importância da simbologia da guia, tá? E aí, você tem até, por exemplo, hoje em dia, algumas alternativas à guia. Então, você tem, por exemplo, coleiras anti-puxão que você pode usar, né? Então, você tem também outras questões que você pode, outros elementos, né? Outros produtos que você pode usar para estimular o comportamento positivo do seu cãozinho neguinho. Então você tem, por exemplo, peitorais anti-puxão que você pode usar, coleiras anti-puxão, você tem coleiras de diferentes materiais, você tem guias que são mais curtinhas para o seu pet andar junto com você. Você tem aquelas guias longas que você pode, por exemplo, você está num parque e é um parque que você não conhece ou é um parque muito grande, eu quero deixar eles livres, mas eu preciso estar com eles na guia. O que eu faço? Compra aquela guia longa que eu posso estender absurdamente, ela vai ter 1, 2, 3 metros. E aí, se eu percebo que tem alguma situação que pode causar algum desconforto no meu pet ou ameaçar o meu pet, o que eu faço? Opa, vou reduzindo a guia e aí o meu pet está de novo comigo do meu lado. Então hoje em dia, graças a Deus, né, é o que a gente fala, o mercado pet tem muita alternativa, inclusive muita alternativa educativa para essas experiências na rua. E a gente como tutor, o que cabe a gente fazer? Estudar, ver, entender o que em cada momento faz sentido para o nosso pet, né? Porque a gente tem essa questão da rua, da guia, assim, a partir do momento que o pet tomou todas as vacinas, ele pode ir para a rua. Só que aí a gente tem que fazer essa construção. Então, claro que o ideal é sempre falar com o adestrador, etc. Mas a gente, como tutor, a gente também tem que ser interessado em estudar e ver qual que é a melhor alternativa de guia, qual que é o melhor peitoral, né? Para que o meu pet passeie sob o meu comando, sob a minha liderança, mas ainda assim tenha a sua liberdade para farejar, para olhar, para brincar, etc. Ou seja, para ser feliz na rua também, mas com responsabilidade, tá? Então, veja, já falamos sobre vários pontos importantes. E aí a gente tem também a questão do treinamento, né, e da socialização. Então, assim, é o que a gente sempre fala. O interessante é quando a gente consegue, desde novinhos, então, por exemplo, puxa, eu quero que meu pet interaja bem com crianças. Às vezes eu não tenho criança em casa. É o nosso caso aqui, por exemplo, a gente não tem filhos biológicos. Os nossos filhotes são quem? Cacauses e Dindis e os pocotós na hípica. Então, o que acontece? A gente não tem criança aqui. Mas quando eles vão na praça, tem crianças na praça brincando também. Tem os cãezinhos. Então, a gente, desde pequenos, né, conta justamente com toda a assessoria do Super Lucas Arias, que a gente adora, da Adestra Pets. Inclusive, se você não conhece, você já veja aqui, já segue no Instagram. E ele sempre nos ajudou muito nessa questão da interação e muito no, tipo, ele dava as instruções e a gente aprendia para aplicar em casa também, sabe? Então, essa questão dos passeios, da socialização é muito importante
porque faz com que o seu cãozinho se acostume com diferentes situações. E se ele aprende a usar a guia desde pequeno, ele não vai se mostrar incomodado com essa guia, porque ele vai estar numa boa, né? Ele vai estar daquele jeito tipo, ok, eu sei o que é isso, eu não preciso me estressar. E aí, de novo, a gente vai ter a segurança que a gente, assim, digamos assim, consegue ter um controle em relação a várias situações adversas que possam acontecer, mas a gente está ali com a voz de comando e a guia é a nossa fiel escudeira para isso. Então eu espero que você tenha gostado. A gente nunca tinha falado sobre isso aqui, né? Então procurei trazer assim alguns pontos que possam eventualmente esclarecer algumas dúvidas que você tenha, mas por favor não hesite em trazer suas dúvidas, deixa suas dúvidas nos comentários aqui que a gente vai responder. E se puder, por favor, também encaminhe esse vídeo para amigos que tenham pet, para familiares que tenham pet, para que a gente possa juntos, né, difundir essa história toda da guia, que muitas vezes é um mito e assim, eu confesso, eu me preocupo. Eu vejo pet em garagem sem guia, eu vejo pet aqui no Itaim sem guia, e eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que esses pais de pet deixam, permitem, e às vezes são até os pais de pet que estão fazendo isso. Lembra sempre, o seu pet escuta mais do que você, tá? Então quando for deixá-lo sem guia, pensa, eu tenho controle nesse ambiente? Se a sua resposta para você mesma for não, não faça. Mantenha o seu pet engatado na guia. Então lembra de seguir a gente no Instagram, no TikTok, como eu já falei, estamos em todas as redes sociais. Uma super semana para você, obrigada por estar conosco aqui novamente e até a próxima com mais conteúdo de valor. Beijo!